A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos mais de uma vez de um assunto bastante importante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual, e a temática que esposaremos hoje é: como será feito o tribunal de Cristo? Iremos pormenorizar, lançar luz acerca desta temática. Eu já quero pedir graciosamente que você inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, para que outras pessoas sejam alcançadas com este conteúdo de escatologia bíblica. Mas iremos para mais um vídeo. Pois bem, sabemos que o tribunal de Cristo, ele ocorre logo após o arrebatamento da igreja, né? Após o arrebatamento da igreja, ainda nos ares, né? Porque a Bíblia diz em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, a igreja vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, e Jesus vem com o seu galardão. Então, tudo leva a entender que o julgamento será nos ares, né? Então, as obras, né, dos salvos serão avaliadas. Lembrando que esse julgamento, né, não é para condenação, não é um julgamento condenatório para lançar as pessoas ao Gehenna, não. As obras dos salvos serão avaliadas, né, e serão avaliadas para ver se são dignas ou não de galardão, né? Tudo que é terreno será aí consumido pelo fogo do julgamento. O Espírito Santo está lá presente como fogo para queimar tudo aquilo que não é, né, da espiritualidade, tudo aquilo que não provém, né, da Bíblia Sagrada, tudo aquilo que não provém de um trabalho feito em Deus. E outra coisa bastante importante é que os ímpios não participarão desse julgamento, né? Os ímpios participarão do grande trono branco, que é o último julgamento escatológico. Então, lembrando que os ímpios não farão parte do tribunal de Cristo. Primeiro, porque os ímpios não se preocupam com o arrebatamento, os ímpios não têm obras, né, para serem julgadas. Então, por isso, né, eles não participarão, né, do tribunal de Cristo, que é uma eventualidade, um julgamento restrito apenas aos que forem arrebatados, aqueles que provarem do arrebatamento da igreja, né? E existe alguns versículos bíblicos, né, que mostram para nós que todos nós que provarmos do arrebatamento iremos, né, prestar contas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por tudo aquilo que fizemos em sua obra, né? Se observarmos em 1 Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos diz assim: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo. Então, todos nós que provarmos do arrebatamento, iremos estar diante desse julgamento para as nossas obras, né, serem avaliadas, né? E existem alguns versículos que mostram, né, de forma bem pormenorizada, né, que quais são as obras, né? As obras de cada salvo são representadas nesse versículo que eu vou mostrar, né? 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 11, 12, 13 e 14, que nos diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno e palha. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, as obras de cada salvo, né, está aí representada por obras de ouro, obras de prata, obras de pedras preciosas, obras de madeira, obra de feno e obra de palha, né? Aí faz-se necessária essa pergunta: quando nós participarmos do tribunal de Cristo, qual será a nossa obra? A nossa obra será de ouro, de prata, pedras preciosas, ou será de madeira, feno e palha, né? Então, 6 elementos que mostra aí que representa a obra de cada cristão, né? De cada pessoa que trabalha para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, começando aqui pelo ouro, né? O ouro representa as obras daqueles que fizeram para Deus, que fizeram em Deus, né? Então, se eu faço algo para Deus sem soberba, sem, como é que eu posso dizer, sem querer agradar ao homem, né? Eu vou receber galardão. Então, a obra de ouro é uma obra que eu faço, né, em Deus. Deus me possibilita a fazer e eu não me gloreio, né, nessa obra, porque eu entendo que foi Deus e é Deus que me capacitou. Então, a obra de ouro representa as obras feitas em Deus, né? Obras de prata representa as obras que fizemos, né, por intermédio da fé, né? Não é por nossa capacidade, porque é pela nossa fé. Então tudo aquilo que eu fiz por intermédio da fé será contado no tribunal de Cristo, né? E temos também as obras que são aqui representadas por pedras preciosas, que é justamente as obras que fizemos através aí do Espírito Santo. Não foi por nossa capacidade, não foi por nossa inteligência, mas foi com a ajuda do Espírito Santo, né? E vamos agora para outra parte, né? Vejamos que eu falei sobre ouro, prata e pedras preciosas, que as nossas obras, né, diante do tribunal de Cristo seja contada como obras de ouro, obras de prata ou de pedras preciosas, porque se formos para o outro lado, nenhum de nós, né, alcançaremos galardões, né? Então temos também a obra que é feita de feno, a obra representada por feno, né? E o feno significa assim, simboliza tudo que carece de renovação, né? É triste viver e trabalhar sem receber renovação, pois também não receberá galardão. Quem somente trabalha por costume alcançará resultado negativo no tribunal de Cristo. Então veja, essa aí é a representatividade do feno. Então, que no tribunal de Cristo as nossas obras não estejam enquadradas, né, nesse material que é o feno. Temos a palha, né? Palha fala de instabilidade, de não segurança, né? Então, significa instabilidade, pois é muito fraca, né? E vai dizer assim, a palha também fala de escravidão, né? Porque foi a palha que os israelitas colheram, né, no Egito. Então, devemos, portanto, servir a Deus na liberdade do Espírito e não em escravidão, imposta por nós mesmos ou por outros. Então, a palha fala de instabilidade, algo que não tem segurança, que fazemos que não tem segurança. E, por último, temos a madeira, né? A madeira fala de coisas humanas, né, que qualquer pessoa pode fazer, né? Então, madeira, palha,
feno, são aquelas obras, né, que fizemos, obras sem estabilidades, coisas humanas, né, coisas que não agregam nada para o reino de Deus. Então, madeira, feno, palha, essas obras serão queimadas no fogo do juízo do tribunal de Cristo, né? E as obras que são enquadradas em ouro, prata e pedras preciosas, essas obras, né, serão aí dignas de galardão. Então, se eu tenho obras e essas obras se enquadram no ouro, prata e pedras preciosas, devidamente, logicamente, peremptoriamente, eu ganharei, receberei o meu galardão. Então, tem muitas pessoas que trabalham para Cristo, tem muitas pessoas que fazem, né, mas quando chegar diante do grande trono branco, ou melhor dizendo, do tribunal de Cristo, não receberá galardão. Aí o versículo bíblico vai dizer: esse será salvo se as obras desses se enquadrar no madeira, palha e feno. Estes vão ser salvos? Sim, porque a própria Bíblia vai nos dizer: se a obra de alguém se queimar, ou seja, não valer de nada, fez, mas não valeu de nada, né, sofrerá detrimento. Mas esse tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, mesmo as obras dele sendo queimadas, não valendo de nada, mesmo assim ele será salvo pelo um triz, ou como o versículo bíblico diz, todavia como pelo fogo. Então, mas vale a pena chegar diante do tribunal de Cristo e receber a recompensa diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele mesmo trará, né? Está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Olha o que diz: eis que cedo venho, que o meu galardão está comigo, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, são 6 elementos: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Que as minhas obras, que as suas obras estejam enquadradas na de ouro, na de prata e pedras preciosas. Amém? Que Deus nos abençoe. Então, ainda nos ares, quando Cristo, porque nós encontraremos Cristo nos ares, a igreja será galardoada e depois será introduzida até as boldas do Cordeiro para festejar, para estarmos com Cristo e com a Trindade. E aqui na terra saberemos que estará um grande caos, mas nós estaremos diante da presença de Deus. Então vale a pena servir ao Senhor com sinceridade, verdade, né, e gratidão, e fazer sempre para Ele e não para nenhum ser humano daqui da terra. Amém? Que Deus os abençoe. Este foi mais um vídeo.